Meus queridos e diletos irmãos, estamos de volta com mais uma parte do nosso autoanálise do Gênesis ao Apocalipse. Estamos estudando o livro do Êxodo e a fase em que o povo de Israel deixa o Egito e começa a peregrinação. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre liderando o povo de Deus do Egito ao Sinai. 6 fases diferentes que Israel experimentou. Nós abordamos a primeira delas, que foi justamente a chegada de Israel nas margens do Mar Vermelho. E agora, Faraó atrás, dos lados, montanhas intransponíveis, na frente, o Mar Vermelho, e o povo, então, em alvoroço, começa a se desesperar, porém Deus anima Moisés a marchar rente ao mar. Nesse conteúdo, nós estaremos, portanto, analisando a segunda fase. A primeira, Israel no Mar Vermelho, nas margens. Nesta aqui, no capítulo 14, versículos 19 ao capítulo 15, versículos 21, iremos analisar a travessia pelo mar. Sendo assim, eu vos convido você a abrir a sua Bíblia para nós analisar alguns detalhes dentro desse texto, quando então Israel passa milagrosamente pelo poder de Deus e também o extermínio total do exército sanguinário de Faraó. Pois bem, nessa referência bíblica, a proteção de Deus sobre o seu povo. No capítulo 14, versículo 19 e no versículo 20, nós temos 2 milagres excepcionais de proteção. A coluna de nuvem que fica entre os israelitas e os egípcios, luz para os israelitas e sombra, e escuridão para os egípcios. À noite, ela se torna uma coluna de fogo, resultando em trevas para os egípcios, mas em luz gloriosa para os israelitas. Observe o que diz o versículo 19 e o versículo 20 da palavra do Senhor. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe treva para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante a noite. Então, para início desta marcha, Deus protege os seus filhos.
E mais uma vez, percebe-se a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Os que servem a Deus habitam na luz, mas os ímpios sanguinários permanecem nas trevas. Nos versículos 21 e 22, nós temos aqui a divisão, quando um forte vento ocidental sopra e divide o Mar Vermelho, formando muros de águas em cada lado. Quando Deus faz, não tem ninguém que o impeça. E o que Deus faz, ninguém faz igual. Observe então os versículos de número 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Agora Israel está atravessando o mar. Crianças, animais, velhos, jovens, varões, o exército de Israel, todos eles a pés enxutos começam rapidamente a atravessar o mar para o outro lado. E nisto o Senhor protege na retaguarda, atrás, os seus filhos, e Faraó não consegue detê-los, dado a proteção de Deus, enquanto seus filhos atravessam o mar. Sendo assim, quando todos atravessam, Faraó, naquela saga obstinada, naquela sede por sangue, naquela sede de retornar o povo à escravidão, não pensam nas consequências e entram de cheio naquele corredor com carros de guerra, a cavalos, da forma que vieram, entram loucamente desesperados, não olhando o que estavam fazendo, nem percebendo no poder e no milagre ali acontecendo, simplesmente entram para encurralar os filhos de Israel. Por isso, vem então um morticínio desenfreado sobre o povo. Nos versículos 23 e 31, tentando perseguir os israelitas pela trilha seca, os egípcios afogam-se quando Moisés ergue a mão, fazendo com que as águas se fechem novamente. Então, quando o povo de Israel chega do outro lado, salvos, graças a Deus, felizes, jubilosos, Moisés levanta a mão e todo o exército de Faraó no corredor, nasquelas passagens secas, onde Deus abrira para os filhos de Israel. Veja versículo 23 ao 31, o que diz a palavra. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Olha isto! Até onde deu. Por quê? Porque os carros começaram a quebrar, uma confusão, soltar as rodas, e aquela aglomeração de pessoas armadas com carros, cavalos, se transformou numa confusão no meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem,
o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Aí Jeová começa a lutar diretamente com o exército inimigo. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se. Olha isso! Como Deus conhece todas as coisas, até o sistema de roda dos carros de guerra de Faraó, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, agora é tarde. Caíram na arapuca de Jeová. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Reconheceram que não se deve brincar com Jeová, o El Shaddai, com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavalheiros. Veja como Deus é maravilhoso e honra o ministério do profeta. Deus poderia ali imediatamente fazer com que as águas descessem e destruíssem a todos, mas Deus encarregou ao profeta, a Moisés, de estender a mão, Deus honrando o ministério que ele mesmo concedeu ao homem. Pois bem, Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e cobriram os seus carros de guerra e os seus cavalheiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas foram mar adentro. Ninguém sobreviveu. Como sobreviver? Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e o pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Deus trabalha de forma maravilhosa para que o seu nome seja glorificado e as pessoas não tenham dúvida do que Deus é capaz de fazer para abençoar a sua vida, para lhes proteger, para lhes perdoar, para lhes dar oportunidade. E o que acontece quando eles veem pessoas mortas boiando sobre as águas? Um exército inteiro pereceu. Então, os vencedores fazem um coro e começam a louvar ao Deus de Israel, a louvar ao El Shaddai. Nos versículos 1 ao 21 do capítulo 15, uma intensa celebração acontece no lado oriental do Mar Vermelho. Moisés e sua irmã Miriam, lembra de Miriam? Aquela menina que pôs Moisés ao lado no cesto e ficou observando quando criança, quando a filha de Faraó adotou o pequenininho Moisés. Olha a Miriam novamente em ação aqui. Ambos lideraram a canção, a música, as danças diante de toda a nação. E a glória de Deus se manifestou ali, evidentemente. Muita alegria, porque Deus deu aos seus filhos o livramento maravilhoso. E no capítulo de número 15 do Êxodo,
nos versículos de 1 ao 21, nós temos o Cântico de Miriam, ou Cântico de Moisés. Você pode conferir aí na sua Bíblia, para que nós não possamos estender o nosso conteúdo. Apenas 1 ou 2 versículos do capítulo 15 diz assim: Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantai ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavalheiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedras desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo glorioso arrebataste os teus adversários. Enviaste o teu louvor flamejante, que os consumiu como palha. Glória ao nome do Senhor. No versículo 18, o Senhor reinará eternamente. Glória a Deus por esse grande e estupendo milagre. Agora nós temos Israel salvo do outro lado. Salvo porque Deus, o Senhor, o salvou com seu próprio poder. E assim, os israelitas saem vencedores e os egípcios saem, infelizmente, como vencidos, e os seus exércitos, a sua força do país nacional, perecem no mar. Meus queridos, assim que as primeiras fileiras israelitas se aproximaram da arrebentação, as ondas se abriram. As mesmas ondas que eles temiam transformaram-se em muros. Pela fé, Israel atravessou o Mar Vermelho como se fosse em terra seca, conforme nós vimos aqui. Atravessaram o mar a pé. Assim farás, ó aflito Filho de Deus. Atrás de ti, o terror do inimigo. Diante de ti, o horror do desconhecido. Mas Deus está contigo. A luminosidade da nuvem, segundo o texto, que é a presença dele, brilha sobre ti e diante de ti. Por isso ele diz para você: tem bom ânimo. Embora passe através das águas, não serás submerso nas águas. E é o que Deus fala lá no Salmo 66 e o verso 6. Ele transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele, diz aqui o Salmo, expressando a vitória deste dia miraculoso do povo de Deus. No Salmo 78, versículo 13, a palavra de Deus também diz assim: Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Ninguém, o Senhor é único. No começo, os egípcios deveriam sua segurança à presença de Israel no mar, mas isso foi só por algum tempo.
Os ímpios devem mais à presença dos filhos de Deus do que julgam. Gênesis 19, 22. Em que lado da nuvem de Deus está você? Do lado em que há luz ou na retaguarda, onde há trevas? Por isso nós precisamos nos proteger na presença do Senhor, onde há luz, onde há brandura. Em Cristo podemos enfrentar sem medo a penetrante luz de Deus. O capítulo 14, versículo 24 de Êxodo diz o seguinte: no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Olha o que diz Hebreus capítulo 4 e o versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Deus estava vendo através da nuvem, através da coluna de fogo, os egípcios sanguinários, e deu a eles o merecido castigo. Semelhantemente também no livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículo 16, eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconde-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então, Deus é real, Deus é justo, Deus é maravilhoso e não divide a sua glória com ninguém. Por isso, quando eles então começam a desfrutar dessa grande vitória, que começa aquele período de cântico, de louvor, o cântico de Moisés em louvor a Jeová, esta sublime ode se divide em 3 partes, olha. Primeiro aprendemos o que Deus é, isto é, conforme o cântico de Moisés, Deus, ele é força no dia da batalha, ele é cântico na vitória e ele é salvação para sempre. Ele é o Deus de nossos pais e o nosso próprio Deus, o poderoso defensor do seu povo. Notemos que o espírito de inspiração cede apenas 1 ou 2 linhas para mencionar as murmurações de Israel, mas registra esse cântico de alegria com minucioso cuidado, conforme está aqui no texto. Esse louvor é muito belo, é muito maravilhoso, e vale a pena você louvar a Deus citando esse cântico de Moisés. Em segundo lugar, descobrimos o que Deus é para os seus inimigos. Conforme ficou registrado no texto, eles são submersos pelas águas envolventes da destruição. Assim como um espinheiro nunca conseguiria derrotar o fogo, assim o homem não conseguirá jamais ganhar sua luta contra Deus. Não se vence Deus. Deus é invencível. Aprendemos. Em terceiro lugar, o que Deus faz aos seus amigos. Ele conduz aqueles que resgatou para o lugar de vitória. Com seu poder, os conduz até o seu destino. Ele que os faz sair, os faz entrar e os estabelece no lugar que eles têm preparado, conforme nós vamos analisar em conteúdos posteriores, quando Deus estabelece eles na terra de Canaã. Peçamos-lhes que faça isso por nós também. Ele que nos tirou do Egito, ele também pode nos levar para a Canaã de Deus.
Então, meus queridos amigos ouvintes da Palavra de Deus, analisamos aqui, neste conteúdo, a segunda fase, que foi o triunfo de Israel, a travessia do Mar Vermelho e a destruição do exército de Faraó, de todos os homens sanguinários. Isto se deu porque ambos acreditaram em Jeová e Moisés pôs-se a marchar em direção à vitória. Sendo assim, em nosso próximo conteúdo estaremos analisando a terceira fase dessa jornada, que é Israel na sua primeira parada em uma região chamada Mara. Mas isto nós veremos em o nosso próximo conteúdo, querendo Deus. Que Deus abençoe sua vida. Não deixe de dar um joia. Não deixe de comentar este conteúdo. Compartilhar com as pessoas que você conhece. E não esqueça de se inscrever no canal. E fazendo isso, você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida. Porque Deus, o Deus de Israel, que operou em 1491, é o mesmo Deus que opera agora e está bem do seu lado, olhando por você. Até uma próxima, querendo Deus, em nome de Jesus.